Olá, meninas e meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. Como vocês estão hoje, alunos do 9º ano? Eu hoje serei a professora de vocês de língua portuguesa, vulgo a melhor disciplina do universo, certo? Sou mesmo babona pelo que eu ensino. Como vocês sabem, eu nunca ando sozinha, né? Eu nunca entro aqui nesse estúdio sozinha. E quem hoje faz a nossa tradução para Libras é Midian. Bem-vinda, Midian! A tradução para Libras, como vocês sabem, torna nossas aulas mais acessíveis. E ainda pensando em acessibilidade, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra, de estatura mediana, cabelos cacheados na altura dos ombros, escuros, olhos escuros e uso um óculos arredondado. Hoje estou com um vestido e uma farda azul por cima, o vestido estampado. Tá certo? Falando sobre nossas aulas, vocês podem acessar todo o conteúdo do Educa Recife ou no nosso canal do YouTube Educa Recife. E lá vocês encontram as playlists. Então, para revisar qualquer aula, vocês podem achar a playlist do 9º ano e fazer uma super maratona com todas as aulas que já foram dadas, tá certo? E a gente tem também o nosso aplicativo Educa Recife, que se você ainda não downloadou, faça um download agora, tá certo? Vocês podem fazê-lo tanto pelo QR Code que aparecerá na tela, quanto pelas lojas de aplicativo, tá certo? Lembrando que a grande novidade do nosso aplicativo é justamente o chat, que é essa ferramenta de interação em que vocês podem fazer perguntas, tirar dúvidas com a gente que está aqui, tá certo? E hoje a nossa aula vai ser sobre mini conto, que é um gênero que eu vivo falando, que eu realmente sou apaixonada, inclusive escrevo alguns, né? Então ainda me arrisco na produção. Sejam bonzinhos com a professora, tá? Aí a gente vai primeiro estudar um mini conto. Mas a gente sabe o que é mini conto? Vamos revisar primeiro o que é conto. Então, o que é conto? Porque a gente já, pelo nome, a gente já tem uma dica aqui, um mini conto. Pode ser que derive do conto, né? Então, nas palavras de Massude Moisés, que é um crítico literário, um estudioso da literatura, um teórico, ele vai dizer que um conto é uma narrativa unívoca e univalente. Então, a gente vai ter uma voz e um valor, né? Constitui uma unidade dramática visto gravitar ao redor de um só conflito, ou seja, ele tem uma unidade dramática porque ele tem um só conflito, uma só ação. E essa ação ela pode ser externa, quando os personagens se deslocam no espaço e no tempo, ou interna, quando o conflito se localiza na mente do personagem. Então, quando a gente fala que um conto é uma narrativa unívoca, univalente, com uma unidade dramática, quer dizer que eu vou ter um gênero textual que vai principalmente se desenvolver em torno de uma única ação. A ação esta que pode ser interna, que é quando acontece dentro do personagem, ou externa, quando há um deslocamento de espaço e de tempo. Tranquilo? Ambos fazem parte do agrupamento de gênero da ordem do narrar. E o que é isso? Esse agrupamento de gênero envolve os gêneros cujo domínio é o da cultura literária ficcional, marcados pela manifestação estética e caracterizados pela mímesis da ação, ou seja, reprodução da ação, através da criação, da intriga no domínio do que é verossímil, do que parece verdadeiro. Então, são exemplos, contos de fadas, fábulas, lendas, ficção científica, o romance, entre outros. Então, todos esses gêneros cujo domínio é o do literário ficcional e cuja uma das principais características é a narração, a gente vai dizer que pertence a esse agrupamento de gênero. Tranquilo? Espero que sim, gente. E vamos ler aqui um negócio. Depois eu digo o que é. Vendem-se um par de sapatos de bebê, nunca usados. Ernest Hemingway. Então é isso. 2 orações. Aí eu pergunto para vocês. Vocês acham que o texto anterior traz em si uma narração? A gente pode dizer que aquelas 2 frases, duas orações associadas constituem uma narração?
E é possível, mesmo em tão pouco espaço, desvendar uma história, personagens, a gente tem uma ação? A resposta é sim. Por quê? O texto lido faz parte do gênero mini-conto. Então, quando eu digo a gente pode aprender, pode entender aqui uma narração, a gente pode. Tem uma ação, há personagens implícitos. A pessoa que vende, a gente não pode dizer se é a mãe, se é o pai, se é a avó, se é o tio, se é um parente, a gente não pode. Mas há alguém que vende um par de bebês nunca usados. E não foram usados por quê? E a gente pode pensar nas mais diversas possibilidades, né, para encerrar essa narrativa. Então, repare que aqui o autor ele deixa uma narrativa aberta. A gente não tem como concluir completamente, mas a gente tem indícios. O que a gente pode dizer aqui é que é um mini conto, né, de uma profundidade dramática intensa, porque a gente sente a dor aqui dos personagens em ter que vender um par de sapatos de um bebê que nunca usou, talvez porque tenha morrido antes de chegar a chance de usá-lo. Então, isso é muito triste, isso é muito trágico e está contido em somente duas orações. Como é que pode? Porque o poder do miniconto é o poder da síntese. É você dizer muito usando muito pouco, tá? Então, ó, o que é o miniconto, né? Eu vou pedir para a gente colocar em tela cheia aqui para a gente acompanhar a leitura. Mas, ó, o mini-conto, ou microconto, ou nanoconto, é uma espécie de conto muito pequeno. Produção esta que tem sido associada ao minimalismo. O mini-conto apresenta uma narração dentro de apenas uma linha. A ideia é que, no mínimo de palavras possíveis, seja apresentado todo um contexto e uma ação em torno do pouco que é revelado por aquelas palavras. É o que eu estava dizendo. O poder do mini-conto é o poder da síntese. Ó, e embora a teoria literária, né, a parte mais acadêmica dos estudos literários ainda não reconheça o mini-conto como um gênero literário, na verdade a gente está caminhando para um reconhecimento, uma aceitação dentro da academia. Fica evidente que as características do que chamamos de mini-conto são diferentes das de um conto pequeno, porque não é um conto que é pequeno, ele não é um conto reduzido. Eu peguei um conto e eu resumi esse conto, ele não é um resumo de um conto. Vou até falar um pouco mais devagar, né, gente, que eu emendei agora. Ó, não é um resumo de um conto, é um mini-conto, é um conto que vai ter uma limitação de espaço como uma das características do gênero. Então, para você produzir um mini-conto, você precisa produzir um gênero sintético, um texto realmente que vá ali trazer em si todo o máximo de significado com o mínimo de palavras usadas, de caracteres usados. Então, não é um resumo de um conto, é só um outro gênero cuja uma das principais características é ser sintético, é ser muito pequeno. No mini-conto, muito mais importante que mostrar é o sugerir. Então, mais importante do que eu descrever cenários, personagens, é a sugestão disso. Uma sugestão da ação, uma sugestão do contexto. Deixando ao leitor a tarefa de preencher as elipses narrativas, ou seja, preencher o que a gente não está dizendo, preencher essas faltas e entender a história por trás da escrita. Então, também pede um pouco do espectador, pede um pouco do leitor, né? Que ele complete esses vácuos, que ele complete esses espaços, né? Completando a narrativa, entendendo o que está sugerido. Então, o trabalho aqui com a linguagem, ele precisa ser realmente cuidadoso, porque você vai precisar escolher as palavras perfeitas para significar o máximo de coisas que você pode usar. Então, aqui a gente vai falar muito sobre a polissemia da linguagem, o recurso da ambiguidade, figuras de linguagem, tudo isso. No mini-conto, muito mais importante que escrever é sugerir, deixando ao leitor a tarefa de entender. Isso aqui a gente acabou de ler, né? O mini-conto é um conto de extensão mínima e, portanto, mesmo microscópico, deve conter ação, personagem e cenário.
mesmo implícito. Tá? E aqui eu trouxe um mini conto meu. Ó, depois de 2 anos, separaram-se. Não falavam a mesma língua. Vida que segue. Vejam, aqui eu tenho uma sequência de 3 orações. E aqui dá pra gente inferir, ou seja, dá pra gente entender implicitamente o que eu não escrevi. Então vejam, depois de... O que é que a gente pode dizer aqui? A gente tem um casal que se separou depois de quanto tempo? 2 anos. E por quê? Porque eles não falavam a mesma língua. Isso quer dizer o quê? Geralmente a gente usa como uma expressão, quer dizer que eles não se entendiam mais. E vida que segue, porque assim é a vida. Os ciclos começam e os ciclos terminam. Né? Então vejam, em 3 orações eu consegui, espero, mas eu tentei construir um contexto, personagens. Mas isso aqui está explícito? Não, está no âmbito do implícito. Está no âmbito do escondido, do sugerido. Tranquilo? E, ó, deixa eu contar uma curiosidade. Eu trouxe alguns mini contos que eu fiz. E foi em uma época que eu participava de um concurso de mini contos. Em uma rede social, aí que eu não vou dizer. E a ideia era que todo dia havia uma palavra que seria sorteada. E a gente precisaria escrever o máximo de mini contos possíveis com essa palavra. E aí, nesse dia, a palavra foi língua. Então, veja, além de ter o esforço criativo de você dizer muito em pouco, você ainda tinha que escolher, que usar a palavra. E aí, nesse mesmo dia, eu escrevi esse e escrevi esse outro. E aí, reparem que o uso da palavra língua, ele muda. Vamos ver esse aqui? Ó. Tinha orgulho de só usar a língua culta, a norma padrão. Acertava as mesóclises, próclises e êclises. E aqui eu dificulto para a intérprete de Libras, né? Porque são figuras bem técnicas da língua portuguesa. Então, ó, era perito no uso das metáforas e do hipérbato. Beijava mal. Não sabia usar a língua. Então, veja, dentro desse mesmo mini conto que eu pretendi sugerir o quê? Aqui a gente vai usar a língua como a língua mãe, a língua portuguesa, e também a língua como um órgão do corpo, né? Então, veja que o personagem, ele é muito culto, ele sabe fazer um uso perfeito da norma padrão, da língua culta, sabe usar as figuras de linguagem e tudo, mas ele não beija mal, porque não sabe usar a língua. E aí, a ideia aqui, pelo menos a que eu pensei, né, foi de justamente fazer esse jogo com as possibilidades de sentido da palavra língua, que também é diferente desse outro, porque aqui eu estou fazendo um uso figurativo. Quando eu digo que não falavam a mesma língua, não quer dizer que eles não falassem língua portuguesa, que eles não tivessem órgãos sensoriais, só que eles não se entendiam mais. Então, ó, aqui a gente tem 3 usos para uma mesma palavra com sentidos diferentes. E essa possibilidade múltipla de sentidos, essa característica da língua portuguesa, que na verdade é uma característica das línguas, né? Como entes vivos que admitem mudanças, que se adequam aos contextos históricos, sociais, e aí, portanto, a gente vai acumulando sentidos para as palavras, e aí a gente pode fazer esse uso criativo, de usar a mesma palavra com significados diferentes. E aqui eu trouxe pelo menos 3 sentidos possíveis para a palavra língua. Devemos tudo isso que é a polissemia linguística, gente. Eu realmente acho esse recurso da língua muito interessante. E aí a gente também sempre pode trazer o quê? Referências dentro dos nossos mini contos. Aí eu queria saber de vocês se vocês conhecem um conto da Chapeuzinho Vermelho, lembram? A menina que foi com o Chapeuzinho Vermelho, uma cesta de doces para casa da avó, e a mãe dela diz: Chapeuzinho, não vá pela floresta. Mas ela vai, e ela encontra o lobo, e o lobo descobre para onde ela vai. E aí vai e se disfarça da avó da Chapeuzinho porque ela queria devorar as duas, né? E as duas são salvas, pelo menos na versão boazinha da história, são salvas pelo caçador. Então, esse aqui foi um resumo do resumo do resumo
do que é o conto da Chapeuzinho Vermelho. E aí, eu pergunto para vocês, será que a gente consegue encontrar alguns elementos dessa história que eu acabei de contar no próximo mini conto? Ó, vou pedir também pra gente botar em tela cheia, porque eu fiz uma escolha de cores não muito boa. Ó, uma velha um dia lhe profetizara que seu destino era ser comida de lobo. Durante anos, estudou os hábitos lupinos e como atraí-los. Lupinos quer dizer de lobo, tá, gente? É só pra... Reparem, eu não quis repetir de lobo e eu usei um adjetivo. Então, durante anos, estudou os hábitos lupinos e como atraí-los. Inventou uma avó apetitosa e um disfarce de menina casta com capuz vermelho. Tudo dependia do caçador. Por causa de um cochilo, ele não chegou a tempo. Maktub, pensou. Maktub é uma palavra em árabe que significa tinha que ser, o destino estava escrito, enfim. E aí, qual foi a minha ideia aqui nesse mini conto, né? Porque aproveitando que fui eu que escrevi, eu já vou falar também o que é que eu estava esperando. Aqui a gente vê o quê? Uma referência ao conto da Chapeuzinho Vermelho. Em quais elementos? A gente tem a avó, a gente tem o lobo, o caçador, a gente tem uma menina que aqui no mini conto sabe que vai ser comida de lobo. E porque ela sabe, ela quer o quê? Enganar o destino, ela quer se salvar, ela quer burlar, né? Esse seu destino de ser comida de lobo. E o que ela faz? Ela se prepara. Então, ela inventa uma armadilha para o lobo. Só que, na verdade, o caçador cochila. E quando ele cochila, a história se dá como deveria ser. O destino se cumpre. E aí, por isso que ele pensa, Maktub, tinha que ser. Gostaram? Eu gosto desse que eu escrevi. Eu acho que ele tá ajeitadinho, sabe? Mas, olha, a gente consegue perceber elementos do conto da Chapeuzinho Vermelho. E vocês sabem como é que chama essa relação entre textos? Intertextualidade, que também é um elemento essencial para a ficção, não só para a ficção, como para a construção de textos no geral. Na verdade, é esse diálogo entre textos a gente faz o tempo inteiro. Quando a gente estuda, né, língua, linguagem, linguística e tal, a gente diz assim que o único discurso, o único texto que não tem relação com nenhum outro texto foi o texto dito pelo Adão Mítico, que seria esse primeiro homem a verbalizar um texto, um ser humano, né? Depois disso, tudo vai se referir a outros textos, porque a gente é sempre inspirado, a gente está impregnado na cultura, a gente convive com isso, lê, escuta, aprende. Então, quando a gente produz um texto, a gente acaba trazendo essas referências. E quando ela é muito direta, a gente fala em intertextualidade. A intertextualidade é a presença textual de elementos semânticos, ou seja, de sentido ou formais, que se referem a outros textos produzidos anteriormente. Ela pode se manifestar de modo explícito, permitindo que o leitor identifique a presença de outros textos, ou de modo implícito, sendo identificada somente por quem já conhece a referência. Por meio dessa relação entre diferentes textos, a intertextualidade permite uma ampliação do sentido, na medida em que cria novas possibilidades de compreensão, né, gente? Desse modo, ela pode ser utilizada para melhorar uma explicação, apresentar uma crítica, propor uma nova perspectiva, produzir humor. E pensando ainda em mini-contos, a gente vai ler alguns microcontos desse livro Papum, que está disponível para vocês na Árvore dos Livros. E se vocês não sabem, vocês podem acessar a plataforma Árvore de Livros. E aí vocês podem escanear aqui, ó, pelo QR Code e vocês vão ser direcionados para a página desse livro para fazer o login. Baixa o número de matrícula de vocês, tá? Então, ó, primeiro mini-conto aqui, ó. Indecisão. Queria ser tanta coisa, acabou não sendo coisa alguma. Então, veja aqui, a gente tem duas oraçõezinhas, duas frases, mas que trazem em si toda uma narrativa de alguém que queria tanto ser tudo, que paralisou e acabou não sendo nada. E a gente vê aqui uma relação com o título? Indecisão. A indecisão foi tamanha que
o eu lírico ficou tão perdido, com tantas possibilidades, que acabou não sendo nada. E aí reparem também que os minicontos, eles tendem, alguns, a falar muito sobre o cotidiano, né? Ou sobre o eu. E aí por quê? Porque são temas que permitem muitas inferências, são temas que permitem que você trabalhe com essas possibilidades de sentido, da linguagem, que você possa contar com o seu leitor para que ele complete as lacunas, né? O próximo aqui, ó. Lição de amor. Gostava tanto da professora que a única coisa que aprendeu foi conjugar o verbo amar. Eu achei esse muito bonitinho, que fala muito sobre paixões platônicas, né? E que aqui, quando ele bota a lição de amor, a gente vai ter essa relação, né? Professor da lição, mas o eu lírico amava tanto que a única coisa que ele aprendeu mesmo foi amar. O próximo, ó. Esse aqui eu acho ótimo. Quando ele bota só o título, Justiça dos Homens, cega. O que ele está querendo falar aqui? Que ele poderia ter escrito um tratado moral sobre como a justiça dos homens é cega. Mas o que ele fez foi só deixar muito clara a relação entre a justiça dos homens, ser cega, e aqui a gente tem uma narrativa completa com uma só palavra, né? Aqui eu botei de novo a mesma. Desencontros. Entre idas e vindas, seu amor se desencontrou. Veja que é uma narrativa quase universal, né? Quem não teve um amor desencontrado? Se não teve, um dia vai ter, provavelmente. Né? São histórias, são temas, nesse caso, que de tão cotidianos a gente sempre vai ter alguma referência, a gente vai sempre conseguir completar o que o autor não deu. A gente não sabe quem são essas pessoas, que amor é esse, como foram esses desencontros, mas a gente sabe o suficiente para construir essa narrativa, né? De que entre idas e vindas seu amor se desencontrou. Então houve esse desencontro nessa vida. Escritor. Não fazia outra coisa a não ser inventar histórias, que a gente pode levar para o próximo, que é leitor. Da primeira à última página, uma história de amor. Que aí vai falar muito sobre esse amor ao literário, né? Esse amor, porque o leitor mesmo é uma pessoa apaixonada pelos livros, pelas histórias, e por isso que, da primeira à última página, uma história de amor. E aqui eu trouxe 10 dicas para a gente exercitar esse gênero. E aí vocês podem dizer, mas Camille, eu não sou criativa, eu não escrevo, eu não sei. Tenta, gente, tenta. A gente só aprende a fazer as coisas tentando e estudando, né? E aprendendo. Então eu trouxe aqui 10 dicas para que vocês possam treinar. Porque como é um gênero tão curtinho, vocês podem escrever 3 linhas, 2 frases, mas pensando nessa complexidade narrativa de sentidos. Pensando que vocês precisam dar, tipo, ter um espaço, tempo, personagens e uma ação, tá? Ó, o mini-conto é um conto pequeno, portanto, deve ter as características do conto. Narratividade, ou seja, narrador, personagens, espaço e tempo, efeito, intensidade, tensão, a gente pode ter reviravoltas. Por exemplo, na do Chapeuzinho Vermelho, a gente vai lendo e vai achando que o plano vai dar certo. Eis que tem uma reviravolta e o que acontece é o destino ser cumprido. 2, né? Isso tudo é um número limitado de caracteres. Muitos autores chamam de mini-contos aqueles com até 2.000 caracteres. Isso aqui foi meio uma dica, não foi mais uma informação. Ó, caractere é sempre qualquer letra, sinal de pontuação ou espaço em branco. Então, seja, o título não entra na contagem, mas o caractere sim. Então, qualquer letra, sinal de pontuação ou espaço em branco. Então, tudo que você for usar ali, ele conta. Os mini-contos são ficcionais e têm como objetivo envolver o leitor no enredo. Então, vocês têm que ter uma construção atraente, uma narração atraente. Use um bom título, porque ele é a isca do seu leitor. Pode ter humor, mas não é um texto de piada. Você pode ter um humor, uma crítica, uma coisa ácida. O subtexto é o melhor do mini-conto. É o que não está no dito, aquilo que cabe ao leitor descobrir e imaginar. Então, é importante que se deixe ao leitor um espaço para a imaginação, para a descoberta,
para que ele tente entender o que está ali no subtexto, o que está implícito. Quanto mais leituras possíveis, ou seja, quanto mais a gente puder dar vários sentidos àquilo ali, melhor. Qualquer assunto pode ser inspiração para um bom mini-conto. Contos maiores, como foi A Chapeuzinho Vermelho, notícias de jornal, a observação da própria vida, mas, sobretudo, a leitura e o conhecimento. E, para finalizar, faça tudo diferente. Tente, invente. O mini-conto é também a síntese da criatividade, gente. Você sabia? Este aqui é um mini-conto, é um dos mais famosos que a gente tem, tá? Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. E aí? De Augusto Monterroso. Ele era considerado o menor mini-conto, né? E aí, veja, é um conto muito curtinho que vai falar sobre, tá, mas quem acordou? Quando acordou? O dinossauro ainda estava lá antes ou depois de quê? Isso aqui a gente precisa o quê? Preencher, né? E para encerrar a aula de hoje, e eu preciso confessar que essas aulas de literatura são sempre, para mim, as aulas mais animadas, assim, eu queria encerrar com uma fala de Coralina. O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Às vezes a gente fica numa ansiedade de chegar na linha de chegada, mas às vezes a linha de chegada nunca chega. E que, na verdade, se a gente encontra alegria no processo e vai caminhando e semeando, no fim a gente vai colher alguma coisa. Então, a gente começando hoje, daqui a um tempo, a gente já vai colher os frutos de hoje. Então, não é porque que a gente adia tanto. Deixo aqui a reflexão. Como sempre, é um prazer estar aqui. Infelizmente, nossa aula está chegando ao fim. Queria agradecer a Midian pela interpretação excelente, agradecer a produção, que permite que as aulas cheguem com qualidade até vocês, agradecer a você que está aí me ouvindo falar por horas. Qualquer dúvida, já sabem, botem lá no canal do YouTube, que eu sempre estou de olho, tá certo? Um beijo, e como sempre foi um prazer estar aqui vendo, tentando passar o conhecimento aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.